Como que fica a Petrobras depois da invasão dos Estados Unidos na Venezuela? Será que a crise no país vizinho pode afetar a nossa indústria petrolífera? Bom, primeiro a Petrobras já confirmou que não tem operações na Venezuela e que permanece acompanhando o mercado. Com isso, aqui no Estadão nós conversamos com alguns especialistas para entender as diferentes visões sobre como a indústria pode se comportar a partir do que aconteceu no país. O professor e pesquisador do Instituto de Energia da PUC-Rio, Edmar Almeida, nos contou que o cenário aponta em um primeiro momento que as petroleiras que têm dívidas com a estatal venezuelana PDVSA podem se interessar em investir para tentar recuperar as perdas passadas. Mas os grandes investimentos para aumentar a produção, o que poderia atrair a Petrobras, devem ficar para depois. Isso porque depois de invadir a Venezuela e capturar o presidente Nicolás Maduro e a sua esposa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que petroleiras norte-americanas que foram prejudicadas pela estatização do setor lá no governo Hugo Chávez estariam interessadas em recuperar as suas perdas. Porém, a situação da PDVSA está difícil, ela está totalmente quebrada, com gasodutos e refinarias deterioradas. Então essas empresas vão ter que investir para poder receber a dívida, ou seja, vão ter de dar mais dinheiro para depois receber lá na frente. Já para o aumento da produção, com a perfuração de mais poços, que é a maior reserva de petróleo do mundo, a previsão é de investimentos grandes, altos, em torno de 50 bilhões de dólares a 80 bilhões de dólares. Na avaliação do professor, é essa fase que poderia despertar o interesse da Petrobras. Agora, uma preocupação que os especialistas apontaram diante de toda essa situação é a exploração do petróleo na margem equatorial brasileira. Na visão de Roberto Ardengue, presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a invasão da Venezuela traz instabilidade à região norte do Brasil. Apesar de a bacia da Foz do Amazonas, onde a Petrobras está atuando no momento, ficar distante da Venezuela, com as Guianas entre os dois países, Ardengue vê as ações do governo americano gerando uma certa instabilidade na região. Sobre investimentos por parte da Petrobras, para ele dificilmente a empresa terá interesse em explorar os campos de petróleo da Venezuela, e essa tarefa deve ficar mesmo para as petroleiras americanas que têm as dívidas. Ardengue disse ainda que, aos poucos, a consequência da invasão dos Estados Unidos vai impactar os preços do petróleo, dos fretes e dos seguros do setor. Os preços serão impactados mais pelas incertezas geradas pelas mudanças no país, porque ninguém ainda sabe como vai ser a transição do governo. O ex-presidente da Petrobras e ex-senador Jean Prates prevê que a empresa pode começar a dialogar com calma com a China, para suprir uma eventual redução de envio de petróleo pela Venezuela. Hoje, mais de 80% do petróleo da Venezuela vai para a China, e uma das razões dessa ação dos Estados Unidos é justamente ter o controle dessa fonte. Prates diz que Trump pode até não quebrar os acordos atuais, mas pode, por exemplo, impedir que novos contratos e novos investimentos apareçam por lá. Para ele, a possível reabertura da Venezuela não interfere em nada na exploração da margem equatorial e nem tira interesse de outras empresas. A gente explica tudo isso com ainda mais detalhes no site do Estadão.